Olá, pessoal. Bem-vindos aqui ao nosso webinar da Opus Multiply, em parceria com o Cantar Ibope Mídia, representado aqui pela gerente comercial da nossa região, a Manuela Vidal, que já está aqui com a gente também na nossa sala. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite, Rodrigo. A gente que agradece e ficamos lisonjeados com o aceite aí do Cantar Ibope, porque traz informações muito importantes e sempre bem atualizadas, que têm sido dúvidas constantes dos anunciantes, né? Então, eu acho que a tua participação hoje vai ser super legal. A ideia, então, é a gente fazer uma resposta, ou pelo menos arriscar aqui uma resposta a tantas perguntas que têm vindo das empresas e comentários que nos chegam aí pelos canais sociais, se é ou não é hora de anunciar. E se for hora de anunciar, como anunciar? Né? Será que agora é hora de se encolher, de cortar os investimentos publicitários? As lojas estão fechadas, as pessoas estão escondidas nas suas casas. Então, tem muitas dúvidas em relação a isso. Se eu anunciar agora, vai ser efetivo, não vai ser efetivo, vou perder dinheiro, vão falar mal de mim nas redes sociais porque eu estou anunciando. Então, a gente vai tentar trazer um pouco dos estudos que fizemos de comportamentos de empresas em crises anteriores. Vamos trazer também alguns movimentos de empresas líderes nesse mesmo episódio agora do Covid-19, que já podem servir de referência e benchmarking, e deixar com vocês aí a decisão final, né, do que fazer. Nós vamos trazer essas informações para ajudar a todos nesse momento. A estrutura da apresentação de hoje está prevista para começar com a Manuela, com os dados do Cantar Ibope, depois eu sigo aqui com alguns cases e estudos de mercado e exemplos de próprios clientes da Opus, como Boticário, TIM, Subway, Uninter, Frimeza, entre outros. E aí a gente abre daqui uma hora para perguntas. Então, a exposição tem em torno de 50 minutos a uma hora, e aí a gente abre para pergunta quem quiser fazer. A gente está transmitindo ao vivo no YouTube, estamos também na nossa sala do Zoom, pelo link que foi compartilhado, e temos aqui a moderação da Camila, que vai nos ajudar aqui, responsável pela comunicação da Opus e do Grupo AM, que vai nos ajudar, e o Andrei, da parte técnica também. Tá bom? Então, passo agora a palavra aí para a Manuela, fazer a sua introdução, compartilhar as telas e a gente vai acompanhando por aqui. Então, vamos lá, Rodrigo. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, gente, agradeço bastante o convite da Opus. O tema que a gente vai discutir hoje é super oportuno, né? Essas dúvidas realmente, elas fazem parte aí do momento, né, que a gente está vivendo, esse momento realmente bastante desafiador, né? Um momento de crise, mas que também é um momento de bastante oportunidade para os anunciantes. Então, dentro desse tema, né, vou trazer algumas informações aqui baseadas em estudos recentes. A Canta tem feito um trabalho bem minucioso, então temos dados diários, semanais e mensais que acompanham todo o comportamento do consumidor nesse período, né, o comportamento em relação ao consumo de mídia e também em relação às marcas. Então, hoje a proposta é apresentar um pouco, né, para vocês dos nossos estudos, para que a gente depois possa ter essa discussão aí complementada pelo material que o Rodrigo também vai trazer. Então, por que anunciar em épocas de crise, né? A gente começa falando que a rotina das pessoas, ela mudou completamente, todos estamos vivendo isso, né? Então, estamos todos dentro de casa
E como consequência dessa mudança, né, desse isolamento, se intensificou o significado da mídia na vida das pessoas, seja como entretenimento, seja como fonte de informação, ou até, né, uma via aí para educação, já que tem muitas emissoras que também estão disponibilizando os canais para que os estudantes possam ter aulas através da televisão também. No mundo inteiro, o que a gente vê, né? A Kantar é uma empresa multinacional e nós temos atuação em diversos países no mundo, desde a China até países da Europa. Então, a gente vem acompanhando, né, como o consumo de mídia, o consumo também das marcas de produtos, ele se comporta no mundo. E falando especificamente sobre mídia, né, o primeiro dado que eu trago para vocês é que a audiência de TV, ela aumentou no mundo inteiro. Certo? Então, aqui a gente tem o destaque para alguns países. No Brasil, ela aumentou em média 19% após, né, o início da quarentena. Esse aumento, quando a gente olha para os outros países, né, ele não parece tão expressivo, mas é porque o Brasil já é um país que tem um consumo, né, de televisão acima da média aí dos outros países do mundo que a gente está destacando, mas isso é geral, né? Se estamos todos dentro de casa, a tela da TV ela ganha um outro significado e uma outra relevância, né, ainda maior na vida de todo mundo nesse período. Então, falando especificamente sobre o consumo de TV no Brasil, desde o início das medidas de isolamento marcadas aqui no gráfico, a gente vê, então, um crescimento de audiência, né, um pico de audiência logo após o início da quarentena, no mês de março, e uma estabilização, então, de uma audiência de TV acima da média, né, do que a gente tinha num período pré-quarentena. Então, o cenário é que o consumo de TV, ele se potencializou. Nós temos, então, recordes de audiência nesse período de isolamento. Para vocês terem noção, 13 das 20 maiores audiências dos últimos 5 anos foram registradas no mês de março, após o início da crise do Covid. Então, se a gente pensa nos últimos 5 anos, nós tivemos Olimpíadas, Copa do Mundo, né? Então, vejam que a gente está vivendo, na verdade, um período comparável à Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Grandes eventos esportivos, agora durante o isolamento social. Então, isso claramente é uma grande oportunidade para os anunciantes. Então, a confiança no meio TV também aumentou bastante. Aqui eu trago dados do nosso termômetro, que é um estudo que nós divulgamos também semanalmente, tá? Que mostra que 79% dos entrevistados, né, nesse período de pandemia, consideram a TV o meio mais confiável para se obter informações sobre o coronavírus. Então, em época de fake news, né, e de isolamento social, a TV ela ganha, né, uma grande relevância na vida das pessoas, e por isso o tempo dedicado à televisão ele aumentou no Brasil inteiro, né? Então, assim, 7 horas e 54 minutos foi o tempo médio que cada pessoa passou assistindo televisão diariamente, né? Na última semana, quando a gente estava falando aí no período do início de abril, tá? Então, esse tempo, ele é 1 hora e 20 minutos maior do que na primeira semana de março, tá? E a gente tem aqui por região, que a região sul é a que apresentou o maior aumento de tempo médio no período de isolamento aí com dados do mês de abril. Esse aumento no tempo médio assistindo TV, ele ocorre em todas as idades, certo? Então aqui a gente tem dados do período da manhã, da tarde e da noite, né? Destacando a tarde e a noite seguem sendo os períodos com maior audiência, né, para a televisão. E aqui a gente vê que há um aumento de audiência em todos os públicos. Dessa forma, o que é que acontece? Se eu tenho, então, um cenário de maiores audiências, onde eu tenho uma programação que mantém os mesmos preços, né, dos intervalos comerciais, na verdade, para quem for anunciar nessa época em televisão, é uma grande oportunidade de diminuir o custo por mil das campanhas publicitárias, porque você vai estar atingindo mais pessoas, né, falando com muito mais pessoas, por o mesmo valor aí de períodos onde a audiência não estava tão elevada. Esse aumento da audiência a gente vê em todas as praças, então aqui eu trago
um detalhamento, né, também por praça, onde a gente vê que Curitiba, por exemplo, assim como todos os 15 mercados do Brasil, onde a gente faz medição regular de audiência de televisão, tem um aumento de audiência após o isolamento, em comparação ao período pré-quarentena. E esse tempo médio de consumo, ele cresceu mais entre homens e crianças, né? Então, assim, o consumo de TV, ele aumenta entre todos os públicos, mas a gente tem um destaque até entre públicos diferentes, né? Que são os homens e as crianças. Então, tem um retorno também desse contato das crianças nesse período com a tela da televisão. Dessa forma, o perfil de quem assiste TV se transformou no momento que também a grade de programação das emissoras se transforma. Então, assim, os grandes eventos ao vivo, como jogos de futebol, né, grandes campeonatos, eles estão restritos, a gente não tem transmissões esportivas. As novelas que estavam no ar, né, precisaram fazer uma pausa justamente por causa das gravações, né, enfim, os estúdios também foram fechados e foi necessário reprisar novelas antigas. Então, existe toda uma estratégia também de trazer grandes sucessos para esse momento. E o que que acontece com a TV, né? O jornalismo e as notícias, eles ganham um tempo muito maior, né? Mais conteúdo na grade. Então, os principais jornais, né, das emissoras, eles têm seu período aí de transmissão ampliado. Ou seja, a TV, ela ganha essa grande relevância em relação a notícias. Falando especificamente sobre Pay TV, né, a TV paga, a gente também vê que houve um aumento médio de 20% de audiência, né, quando a gente olha a primeira semana de março aí com a primeira semana de abril, entre quem assina esse serviço. Esse aumento a gente vê tanto em canais de filmes e séries, né, principalmente, quanto também em canais de documentários e também canais que passam conteúdo sobre estilo de vida. Um outro dado que eu trago aqui da Noruega, e por que da Noruega e não do Brasil, né? No Brasil, nós temos a mensuração de conteúdo, o live, né, que é o linear, e conteúdo não linear, que seria todo o conteúdo vindo de canais on demand, né, ou de YouTube, por exemplo. Mas no Brasil a gente ainda não tem a tecnologia que já temos na Noruega, que é de detalhar essas audiências. Então eu trago um exemplo da Noruega, né, que é um dos países que nós monitoramos e já temos essa possibilidade, para mostrar para vocês que, né, também lá na Noruega, a TV linear, que seria a TV ao vivo, representa aí a maior parte das visualizações de vídeo na televisão, porém, a gente também vê aumentos de audiência, né, no Netflix, nos canais on demand, sob demanda, e também no YouTube. Além disso, as estreias no streaming, né, elas ganham ainda mais relevância na vida das pessoas. Então, um exemplo que nós trazemos é justamente do nosso estudo do Kantar Social TV Ratings, né? Que é um momento onde a gente faz o monitoramento de tudo que se fala sobre TV nas redes sociais. Então, comparando a estreia da série La Casa de Papel, né, a terceira temporada com a quarta temporada, considerando que a quarta temporada, né, ela foi lançada durante o período de isolamento social, a gente vê aí um crescimento de 27%, né, no número de autores únicos desses comentários nas redes sociais. Então, assim, tudo que está sendo lançado também nesse momento ganha mais relevância. Falamos bastante de TV e agora eu entro também para falar um pouco sobre rádio, né? E trago aqui uma informação bastante interessante, que inclusive era uma dúvida, né, dos anunciantes para esse momento, que era o que é que vai acontecer com rádio, né? No momento onde, por exemplo, eu tenho menos carros circulando, ou eu tenho pessoas que não fazem mais o caminho do deslocamento para o trabalho, já que estão dentro de casa. Com o rádio, né? Então, mesmo com as mudanças severas que a gente teve na rotina das pessoas, a gente vê que o ouvinte de rádio, ele mantém o consumo no meio. Então, 74% dos ouvintes de rádio afirmaram, né, agora no período da quarentena, que vão manter ou aumentar o consumo de rádio.
E esse número, né, ele vem crescendo, porque a gente faz esse levantamento semanalmente. Então, na semana anterior, ele era de 71% e ele ainda aumentou, foi para 74%. O que a gente pode ver, então, é que, num comparativo, né, quando a gente olha os 3 meses aqui de isolamento, considerando que maio é uma média parcial, a gente tem que no período de isolamento, o tempo médio individual dedicado para o rádio pelos ouvintes, ele está acima, né, do histórico do mesmo mês no ano passado. Então, tanto em março quanto abril, quanto na parcial de maio, esse tempo médio ele é superior agora durante o isolamento. Aqui, então, é só complementando, né? O que é que a gente consegue ver? Com dados lá de São Paulo, que eu trago de exemplo, a gente vê que existe uma estabilização, né, no tempo médio ouvindo rádio. Isso acontece não só em São Paulo, mas em todas as 15 regiões metropolitanas, onde a gente faz a aferição também de audiência de rádio. Então, existe uma tendência de estabilização, o que mostra para a gente o quê, né? Que esse receio de que teríamos menos pessoas ouvindo rádio ou um tempo menor dedicado à rádio, ele na verdade não se efetivou, porque as pessoas elas estão encontrando outras formas de acessar esse conteúdo, como por exemplo através dos streamings das emissoras, né? Então a gente vê uma audiência de rádio proveniente da web aumentando também nesse período de isolamento. Por que as pessoas, então, continuam ouvindo rádio, né? Quais os motivos que as pessoas têm para ouvir rádio após as medidas de isolamento social, quando a gente fez, então, essa pesquisa aqui durante o isolamento? O primeiro motivo é para ouvir música, então música segue aí como bastante importante no dia a dia, na rotina das pessoas, né? O segundo motivo seria para entretenimento e distração, e um terceiro motivo para se informar sobre os últimos acontecimentos gerais. Então, assim, tudo aponta que o rádio ele continua também tendo um papel bastante relevante na vida dos consumidores nesse período de pandemia. Nesse próximo capítulo, vou falar um pouco para vocês sobre algumas tendências, né, que já podemos observar e que também são uma oportunidade para os anunciantes nesse momento. A primeira tendência que eu destaco é a tendência das super lives, que com certeza todos vocês estão acompanhando aqui a apresentação já foram impactados, especificamente, né, o sertanejo é o gênero que parece que tem uma maior adesão aí nas lives, né? Então aqui a gente tem dados da live da Marília Mendonça, que realmente foi a live até o momento, né? Com o maior número de visualizações, chegou aí então a 3 milhões de visualizações simultâneas, e também nas redes sociais a gente consegue ver que durante a live da Marília Mendonça existiu um pico aí enorme de comentários falando sobre esse conteúdo, né, de vídeo também nas redes sociais. Então, essas super lives, né, elas estão evoluindo no sentido, né, de monetização, é algo novo, né, que gera uma oportunidade para os anunciantes, seja com branded content ou até, né, por meio das doações, enfim, com todo um trabalho de marca e monetização muito cuidadoso, né, por trás disso tudo. E junto com essas super lives, além das lives musicais, a gente também vê lives corporativas, né, ganhando também uma grande, um grande foco nesse período. E, por exemplo, o LinkedIn, né, ele escolheu o Brasil para testar a sua funcionalidade de stories, justamente nesse momento de isolamento. Então, ainda falando sobre as tendências, um segundo assunto, né, dentro desse capítulo que eu destaco, são os aplicativos, né, que alguns aplicativos que não eram tão conhecidos antes do isolamento e que agora ganharam bastante relevância. O primeiro aplicativo que eu destaco é o Twitch, tá? Que é um aplicativo utilizado por gamers, né? Então, as lives feitas pelos jogadores de videogame têm ganhado bastante relevância. Esse é um aplicativo que tá bombando na quarentena. O próprio Zoom, né? Estamos hoje aqui fazendo a transmissão através dele. É um aplicativo que muita gente não conhecia antes da quarentena e que ganhou bastante relevância. E também o House Party, né? Que seria um aplicativo que seria semelhante a uma aglomeração online, né, um aplicativo para encontros de amigos.
Falando especificamente do Zoom, eu trago aqui um case, não sei se vocês já foram impactados por ele, mas que é bem interessante, que começou nos Estados Unidos, é um case da Burger King, onde eles conseguiram trazer, né, o out of home, os outdoors, das ruas para dentro da casa das pessoas por meio do Zoom. Então, o Burger King, ele fez uma promoção, né, onde lá nos Estados Unidos, para quem entrasse numa reunião no Zoom, utilizasse como fundo de tela, né, um dos seus outdoors do Burger King e tirasse um print da tela, ganharia então um sanduíche, né, um Whopper. Aqui no Brasil a promoção ela também aconteceu, mas ela dava direito à entrega do Uber Eats gratuita. Então, assim, é uma forma super de inovação, né, onde o anunciante ele conseguiu aproveitar a onda, essa nova tendência aí do Zoom, como uma oportunidade. Ainda temos também algumas tendências em relação ao esporte. Então, apesar dos jogos, né, ao vivo, eles não estarem mais sendo transmitidos, as emissoras de televisão, elas encontraram uma forma também de continuar conectadas com esses apaixonados por futebol, por exemplo, fazendo as transmissões de jogos antigos, né, de grandes clássicos ou de jogos de finais de Copa do Mundo, que têm atingido altos índices de audiência e que também, né, tem conectado gerações novas com gerações antigas. Então, pessoas mais jovens que nunca tinham tido a oportunidade, né, de assistir na tela da TV com bastante qualidade aqueles jogos, puderam ter essa experiência. Em relação também aos times de futebol nas redes sociais, a gente vê que existe um grande aumento no número de seguidores, né, durante a quarentena. Então, assim, os torcedores, eles estão em casa, ávidos aí para esse momento onde vão poder, né, retornar aos campos e nesse contato pessoal aí com o time, mas através das redes sociais eles também conseguem continuar, né, se conectando com seus times de coração. E como eu já tinha falado antes também, a gente tem o fenômeno dos gamers, né, através do aplicativo Twitch, que nos Estados Unidos houve um aumento, né, de usuários de 8 e entre 8 e 22 de março, um aumento de 31%, né, também aí considerando o início do isolamento social. Falando ainda de games, no Brasil a gente também faz a mensuração de audiência de devices acoplados à televisão, né? E quando a gente olha justamente para a audiência que vem de videogame, a gente também vê um aumento. Então, temos mais pessoas também, né, jogando videogame nesse período de isolamento, além, como eu falei também, dessa dessa grande relevância que ganha aí os esportes, né? Esse hábito de assistir os gamers nas partidas online. Por último, gente, eu entro aqui nesse último capítulo, né? Que depois de falar sobre todo esse cenário de mídia e de tendências, voltando aqui para a nossa pergunta central, então, como as marcas devem se posicionar nesse cenário, né, de crise de pandemia? O que que a gente consegue, aqui eu trago, né, dados de crises anteriores, e o que que a gente consegue observar, por exemplo, com exemplos, anteriores da China, exemplos recentes, né, 2003 na China, o desastre de Fukushima no Japão em 2011, né, na Coreia do Sul também tivemos uma crise em 2015. Quando a gente olha, então, essa movimentação, né, de crises anteriores, o que a gente consegue ver é que é possível, né, se restabelecer e que esse comportamento econômico, ele é elástico. Então, assim, as crises elas geram, sim, impactos de curto prazo, mas se recuperam, né, a gente mostra uma recuperação econômica, depois de um período. Então, assim, o importante é que as marcas e os anunciantes estejam atentos para o momento da retomada, né. E falando justamente nesse momento de retomada, o que é que a gente traz também aqui com o estudo da Kantar, que é o BrandZ, que é um estudo que acompanha, né, o valor das marcas de capital aberto. A gente vê que, fazendo um histórico aí, onde a gente tem, desde 2006 até 2019, incluindo aqui um período, né, em 2008, onde tivemos uma crise também econômica, a gente pode observar que as marcas mais fortes, né, que mantêm uma comunicação ativa
em períodos de crise, elas se recuperam mais rapidamente após a crise e chegam a crescer 5 vezes mais, né, do que as marcas que não fazem esse trabalho de fortalecimento, né? Então, a importância que tem é da força mesmo da marca para uma recuperação, né, e para uma retomada, um crescimento maior após a crise. E o que é que os consumidores, então, estão esperando das marcas nesse momento? Aqui eu trago dados para vocês de uma pesquisa chamada Barômetro. São dados também que nós estamos disponibilizando para o mercado mensalmente, então são dados super atuais também do período de isolamento social e quarentena no Brasil, onde a gente vê, né, que na verdade ao anunciar, as marcas também devem buscar ser mais positivas, né? Óbvio, tomando cuidado aí com o uso do humor quando estiverem falando sobre essa situação que a gente está passando. Então, quando perguntamos aos entrevistados, né, como as marcas devem anunciar nesse período, 83% afirmam, né, que as marcas devem oferecer uma perspectiva positiva, 62%, então, dizem que as marcas devem falar de forma mais positiva e carefree, e 55%, né, evidenciam aí que é preciso evitar usar o humor para falar da situação atual. E para os consumidores também, cada vez mais as marcas devem ser um exemplo e guiar essa mudança, né? Então, quando perguntamos qual a principal coisa que as marcas deveriam fazer nesse momento, né, o que se destaca é ser exemplo e guiar a mudança, né? E então isso vem ganhando bastante relevância aí nos resultados da pesquisa desde março e crescendo aí em abril. Outro ponto é que as gerações mais jovens, como os millennials e os centennials, são mais digitais, então elas esperam um posicionamento mais proativo das marcas. Quando a gente pergunta, então, né, de novo, o que é que os consumidores esperam das marcas, a gente vê que, em comparação com outras gerações, os jovens adultos têm uma expectativa maior, né, de uma participação mais proativa das marcas na sociedade, né? Então, a gente vê aqui nesses dois gráficos que tanto, né, para o item ser exemplo e guiar a mudança, isso é mais importante aí para os millennials e centennials, quanto também usar o seu conhecimento para explicar e informar nesse momento, né, em relação às marcas, tem uma grande relevância para esse público mais jovem e mais digital. Aqui falando especificamente, então, sobre a atividade publicitária dentro, né, do digital, então falando especificamente aí de investimento publicitário, né, e de inserções na internet, a gente vê que o que é que acontece, né? Categorias relacionadas a atividades fora de casa, elas acabam sendo impactadas negativamente, enquanto lojas de departamento, né, por exemplo, elas aumentam sua presença no ambiente online. Então, assim, restaurantes, cafeterias, automóveis, né, lojas de excursões e viagens, elas têm essa tendência de anunciar menos no ambiente digital, nesse momento, mas, por outro lado, a gente tem outras categorias que veem esse momento como uma oportunidade e já estão anunciando aí muito mais, como lojas de departamento aí em destaque, lojas de roupa, calçados e acessórios, né, que também correram para se digitalizar e fazer toda a venda, né, por internet, via WhatsApp também. E a educação complementar também passou a anunciar mais nesse ambiente digital. Falando ainda sobre a publicidade na internet, a gente vê que negócios que são essencialmente digitais continuam a aumentar a sua exposição, né, em termos de anúncios na internet. Então, na comparação de abril com março deste ano, a gente vê que existem vários modelos de negócio que estão se beneficiando do isolamento e, portanto, estão também anunciando mais, que são as categorias de pagamentos online, educação virtual, streaming e delivery. Só um minuto. Voltando então para a atividade publicitária sobre especificamente o Covid na televisão, trazendo aqui dados de São Paulo e Rio de Janeiro, durante o início de maio, a gente vê também que 23% dos anunciantes
nesse período, abordaram o tema Covid-19 em suas campanhas, e 22% das inserções publicitárias no período foram sobre o Covid-19. Então, na televisão também, nós vemos um movimento dos anunciantes abordarem, né, o tema da crise nos comerciais. Quando vemos os 5 setores, né, que fizeram mais inserções relacionadas ao coronavírus, primeiro nós temos a parte pública e social, administração pública e social em primeiro lugar, depois comércio, setor farmacêutico, financeiro e securitário e mídia. E a gente pode ver, então, que 88% dessas inserções, então, que falam sobre o coronavírus nesse período de maio, elas vieram de anunciantes privados, né? E na semana que nós analisamos esses dados, tivemos uma associação de classe que liderou o ranking de inserções, eh, enquanto 3 entre os 10 maiores anunciantes foram marcas do setor financeiro. Então, a gente vê uma presença grande aí de anúncios de bancos, né, instituições financeiras, abordando o tema do coronavírus. Por último, gente, já caminhando para o final da apresentação, a gente traz também a questão, né, de que o ser humano, ele tem um quê de sensibilidade grande a períodos de crise, como o que a gente está vivendo. Então, o que que acontece? Os relacionamentos construídos agora com as marcas, eles serão bem fortes e duradouros depois da crise. Mais um motivo também, né, para que as marcas invistam nesse momento para anunciar. Mas quais seriam os conteúdos adequados para esse momento, então? Vai depender, óbvio, de cada categoria. Então, a gente tem exemplos, né? Categorias que são mais supérfluas nesse momento, elas podem até se beneficiar da comunicação, uma vez que as pessoas estão mais sensíveis, então vão buscar se presentear, né? Comprar um vinho. Então, vão ser pequenos momentos de prazeres. Então, é possível você, né, como marca, conseguir se inserir aí numa comunicação e até alavancar vendas nesse momento. Sobre as categorias de bens duráveis, né, como por exemplo, eletrodomésticos, a gente está num momento onde todo mundo está dentro de casa, né, prestando bastante atenção a esse ambiente interno, e mesmo que as pessoas não comprem agora, né, durante a pandemia, esses produtos, é um momento também de criar laços com esse consumidor, né, principalmente mirando em construção de marca, né. Então, a gente muda um pouco o foco da conversão de vendas imediata, justamente para uma construção de marca, ao longo da crise, pensando nesse momento de retomada. E por último, quando a gente fala, né, de algumas categorias que facilitam a vida das pessoas, como os próprios bancos ou fundos de investimento, né, de empréstimos, é sempre preciso tomar cuidado aí na forma de se relacionar, de se comunicar com o consumidor, né, de forma que sempre os conteúdos coloquem aí as pessoas à frente do lucro, para que não pegue mal nesse período. Aqui, né, pra gente finalizar, a a Kantar traz alguns insights, então, com base no que a gente vem acompanhando, para as marcas nesse período. O primeiro é preciso entender a mensagem que está sendo, passada pelos consumidores e de que forma que a gente entende, então, essa mensagem, né. É preciso que as marcas se antecipem e monitorem constantemente os seus consumidores, então, quais as mudanças de hábito, né, entender todo esse sentimento do momento. O segundo ponto, é preciso que as marcas se preparem planejando o futuro, então esse foco no momento da retomada, a única coisa que a gente sabe é que isso tudo vai passar, então é preciso, né, ajudar os consumidores também a fazerem planos. Um terceiro ponto é que as marcas precisam oferecer os recursos necessários, né, transição da crise, pós-crise, né, essa retomada mesmo da economia. É preciso também que a gente ajude a criar momentos de alegria e tranquilidade, então como é que as marcas podem fazer isso, né, criar um bem-estar mental e emocional para os consumidores. O quinto ponto, né, ajudar as pessoas a aprender e criar novas coisas, conhecer, então, esse desejo, a marca trazer algo de criatividade nos seus produtos e serviços.
E o último ponto, né, identificar o que realmente importa para os consumidores, já que nesse momento, né, estamos todos ressignificando o sentido de muita coisa nas nossas vidas, então as marcas também elas devem se alinhar com esse momento. Para finalizar, gente, como Cantor, né, eu queria só reforçar que nós estamos aqui para ajudar, né, sejam os veículos de comunicação, agências de publicidade e anunciantes nesse momento. Então, como eu já venho falando, né, a Cantor vem criando conteúdos com bastante frequência, todos estão disponíveis nesse site que eu deixo aqui, né, então, no br.cantor.com/covid19. Lá tem todas essas informações que eu apresentei e muito mais outras, sempre atualizadas. E aqui, já caminhando, né, para o fim, depois a gente vai abrir para as perguntas, mas eu queria deixar o meu muito obrigada e dizer que o meu desejo para vocês e para suas equipes é que vocês fiquem seguros, mostrem o seu melhor nesse momento, preparem-se para liderar, né, com a recuperação, e nós, como Cantor, seguimos aqui para ajudá-los. Maravilha, obrigado, Manuela. Foi bastante legal porque nós vimos aquilo que as pessoas ficam especulando, né, imaginando. Você trouxe os números mostrando o que é na prática, né, a vida real. Então, ficou evidente que aquele receio inicial de muitos anunciantes, muitos empresários, anuncia ou não na crise, o painel aqui de uma profusão de números que você trouxe mostrou que sim, né? Crise é a hora de anunciar, especificamente lá no início, né? Você trouxe, tem uma vantagem financeira, a gente compra mais audiência pelo mesmo preço, porque Exatamente. os veículos não aumentaram as tabelas, né? Então, num bate-pronto assim, aquele 19% de aumento de audiência que você mostrou, quer dizer, com o mesmo dinheiro a gente compra quase 20% a mais de audiência, né? Perfeito, exatamente. Então é um momento de muitas oportunidades, apesar, né, de todos os desafios que estamos vivendo, mas os dados eles realmente apontam aí que as marcas que conseguirem manter uma comunicação efetiva, elas vão se diferenciar realmente. Bem legal. Esses últimos gráficos que você trouxe ali, mostrando que as empresas que anunciaram nos períodos de crise, elas tiveram 5 vezes mais crescimento do que as que se omitiram, né? Se encolheram. Também mais uma evidência de que crise é momento de comunicar também, né? Eu vou compartilhar minha tela agora. Nós vamos fazer aqui uma troca de sotaques, né? A gente sai de um sotaque recifense e vamos descendo aqui para um sotaque curitibano, daquele bem característico, né? Então, temos aqui para todos os gostos hoje, né? Os sotaques. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e mostrar alguns exemplos do que empresas têm feito, mesmo aqui na região, nossa região, nacionalmente, internacionalmente, mas também empresas aqui da nossa região. Então, já que a Manuela trouxe alguns números bem legais, eu vou mostrar alguns casos práticos para a gente aprender aí com as marcas líderes. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela. Estamos aqui, já vamos, pronto. Agora vocês devem estar vendo a tela cheia, né? Então, vamos lá. Então, aqui acho que a Manuela já passou bastante por essas informações de números que a população está esperando que as empresas se manifestem, né? E também o conteúdo. Então, assim, primeira coisa, temos que nos manifestar. Segundo, precisamos ajustar o tom da conversa. Não dá para fazer a mesma publicidade, as mesmas ofertas de sempre. Nós precisamos ajustar um pouco o conteúdo que vai ser anunciado. Então, a primeira coisa que a gente observou aqui, analisando esta crise e as anteriores, é que há oportunidade para lançar produtos, serviços ou iniciativas desde que estejam alinhadas ao DNA da sua marca, né? Temos que tomar cuidado com iniciativas que estejam alheias à proposta de valor da marca.
podem parecer oportunistas e também não tem nenhum link, nenhuma relação e, portanto, não vão deixar nenhum residual para a tua marca. Então, querer agora fazer por fazer, sair correndo para dizer que eu estou acompanhando a população e estou junto com todo mundo, e abraçar causas que não tenham nenhuma pertinência ao seu negócio, pode ser ruim. Então, eu trago aqui um exemplo bem bacana, que é a Ulist. A Ulist foi uma startup curitibana, hoje é uma mega empresa, recebeu um grande aporte do banco japonês, e ela tem um objetivo, uma proposta, que é empoderar o varejo e o varejista, ajudar as empresas a venderem mais, principalmente no segmento online. Então, só para vocês terem uma ideia, o que eles fizeram? Com o fechamento da feirinha do Largo da Ordem, aqueles artesãos perderam muita renda. A Ulist ajudou, então, os artesãos do Largo da Ordem a criarem suas lojas virtuais, loja online. Então, temos os nossos artesãos da nossa feirinha ali do Largo da Ordem, que agora passam a poder fazer a venda dos seus produtos, dos seus artesanatos, em lojas virtuais, com o apoio da Ulist. Então, isso está absolutamente alinhado à proposta de valor da marca e vai deixar um residual. Quer dizer, eu estou ajudando o varejista e algo me diz que eles terão mais clientes no pós-crise. Eu mesmo fiz aqui um exemplo, obviamente que não é estatístico nem em larga escala, mas eu tive uma experiência. Tudo que eu tinha anunciado no Mercado Livre foi vendido nas últimas semanas. Então, de maneira pequena e empírica, a gente está vendo que as pessoas estão em casa e estão comprando online. Então, acho que a primeira informação importante é essa. Abrace iniciativas, desde que alinhadas à proposta de valor da sua marca. Então, aqui tem algumas reportagens que saíram na época dessa ajuda da Ulist aos nossos artesãos ali da feirinha. Mas vamos falar apenas de iniciativas com cunho mais social? Já vamos chegar lá, não necessariamente. Observem que tem também um objetivo bastante pragmático, tem um desdobramento bastante funcional de a gente permanecer comunicando nesse período. Todos os líderes que anunciam seguem na liderança no final da crise. Então, agora, cuidado para não deixar o segundo colocado te ultrapassar. Ou, se você for o segundo ou o terceiro, cuidado para não abrir um espaço para os novos entrantes, para as novas empresas que vêm chegando, aproveitarem essa oportunidade para tomarem o teu mercado. Então, a gente observou, com várias pesquisas, a seguinte relação ali na segunda bolinha, né? As marcas mais lembradas acabam ganhando mais participação de mercado. E existe, em geral, uma correlação direta entre notoriedade, que é a lembrança, né? Fama, notoriedade com qualidade. Então, o brasileiro associa que o mais famoso deve ser o melhor. Então, quanto mais famoso, melhor deve ser. Então, tem uma relação de notoriedade, né? Lembrança, fama com qualidade e, por consequência, com share, com participação de mercado. Então, quem anuncia na crise acaba tomando participação dos concorrentes que se encolhem. Mesmo que o mercado não cresça, você pode dizer, mas na crise o mercado vai encolher. Pode até encolher, mas você vai crescer em relação aos demais. E aí eu lembro do caso que nós vivemos aqui com um cliente nosso já de 20 anos, que é o Boticário, que na crise internacional de 2009, foi o ano em que eles fizeram um dos maiores investimentos da história do Boticário. Enquanto as multinacionais estavam cortando investimentos e tirando dinheiro daqui para socorrer as matrizes nos Estados Unidos e na Europa, o Boticário fez investimentos importantes e 3 ou 4 anos depois, ele assumiu pela primeira vez a liderança em venda de perfumes no Brasil. Então, no momento da crise, eles foram arrojados, investiram e saíram na frente do concorrente, assumindo a liderança em perfumaria. Então, esse é um caso perto da gente e que mostra
o cuidado que deve ter quem está pensando em se omitir, se encolher nesse momento. Então, está aí alguns perfumes do Boticário, inclusive o Malbec, né, que foi um lançamento nosso na época do primeiro Malbec, a primeira versão do Malbec, que é o perfume mais vendido do Brasil. Tá bom, mas e se eu tenho varejo físico, eu sou um lojista de lojas que estão fechadas ou uma rede de lojas que estão fechadas, mesmo assim ainda vale anunciar? Vale, vale sim. Primeiro porque nem todas as pessoas estão em casa e nem todas as lojas estão fechadas. A gente tem acompanhado isso. Os bairros estão funcionando, mesmo com restrições, o interior do Brasil está funcionando, o Nordeste continua ativo, o Brasil é grande. Então, agora é importante a gente fazer uma análise e uma regionalização de comunicação. Não dá para a gente tomar as decisões partindo do cenário ou do centro de Curitiba, ou ali da Vila Olímpia, em São Paulo, ou da Berrini, porque o Brasil é grande e existem níveis diferentes de abertura de lojas e shoppings e de circulação de pessoas no país todo. Então, é importante fazer essa análise, botar o setor de inteligência de mercado das suas empresas para investigar o nível de abertura de lojas e trabalhar regionalmente essa comunicação, né? A gente teve recentemente reunião com um dos nossos clientes, cujo franqueado de uma região do interior do Brasil pediu para aumentar os investimentos, porque a cidade, a região dele estava bombando e queria aproveitar o Dia das Mães. Então, aqui vocês viram provavelmente esse exemplo, né? Apesar de polêmico, porque o shopping se passou um pouco ali, até música tocou no dia da reabertura, mas as pessoas, tem muitos shoppings abertos no Brasil, tem muitas lojas abertas. Esse foi o dia da reabertura do Shopping Neumarkt, em Blumenau, né? As pessoas um pouco com receio, mas querem voltar, precisam continuar consumindo. Então, vamos tomar cuidado para não fazer aquela famosa profecia autorrealizada, né? A gente acha que a coisa vai ficar tão ruim e a gente acaba contribuindo para um cenário negativo. A gente constrói o cenário ruim, né? Aqui uma foto retirada recentemente, numa rua, numa determinada cidade do Nordeste, quer dizer, as pessoas estão circulando, com cuidado, mas estão circulando, e essas pessoas precisam encontrar os nossos produtos e serviços, né? Uma outra frente de comunicação, né? Os deliveries. Então, se a loja está fechada na tua região, tem a possibilidade do delivery, né? Nós trabalhamos recentemente 2 casos bem legais, tanto para o Boticário quanto para a TIM, que rapidamente iniciaram operações de delivery, e nós ajustamos completamente os planos de mídia, trabalhando muito a internet, a geolocalização. Então, a pessoa circulando ou morando em determinada região, recebia a nossa comunicação usando a geolocalização, indicando que existiam lojas perto dela, entregando em casa. Ela já clicava, caía no WhatsApp, conversava com a loja, e a loja já mandava lá um motoboy com máquina de cartão de crédito, fazia entrega tanto do produto, quanto, inclusive, a possibilidade dela de trocar de plano, sair da Vivo e vir para a TIM, comprar aparelho, mudar pacotes, isso tudo uma comunicação publicitária, pegando com precisão cirúrgica o consumidor e mostrando que esses 2 clientes nossos, a TIM e o Boticário, tinham soluções para delivery, caso a pessoa optasse por ficar em casa. Então, tem alternativas, tanto para a loja fechada quanto para a loja aberta. E também tem comunicar dentro do entretenimento, que foi o que a Manuela comentou agora há pouco, o fenômeno das lives, né? Super lives, mega lives. E nós também tivemos a oportunidade de experimentar isso aqui com o cliente da casa, que é a Frimeza, numa ação que nos pareceu absolutamente aderente e pertinente, né, ao propósito de valor da Frimeza, que é uma empresa que há 40 anos, né, está presente na mesa da família brasileira, sempre nos bons momentos, né? A Frimeza está presente na feijoada do sábado, no churrasco do domingo,
no café, no jantar. Então, a gente tem trazido alegria para a mesa do brasileiro há 40 anos. E está muito associada ao churrasco, né? A linguiça do churrasco e tal. Então, a gente entendeu ali a importância de continuar trazendo alegria para dentro da casa do brasileiro, mesmo num período como esse, e nada mais lógico do que trazer essa alegria numa live. Então, nós patrocinamos aí a primeira live que foi veiculada em TV aberta no Brasil, que foi a live do Fernando Sorocaba, transmitida aí pela TV Record, e a proposta da live era justamente um churrasco, né? Então, aqui tem imagem, né? A ideia era, eles fizeram um churrasco na fazenda deles, e enquanto o churrasqueiro estava preparando ali o churrasco com linguiça e com os cortes, com picanha, com costela da frimeza, eles estavam cantando, recebendo convidados ali, em ambiente livre, né? Vocês podem ver que foi aberto, isso está no YouTube disponível. Então, o conceito era fique em casa e cante comigo, uma live com o Fernando Sorocaba, e iam churrasqueando ali com os produtos da frimeza. Foi uma live bem bacana, e o tema ali era isso, é churrasco. Então, aderente ao produto e aderente à proposta de valor, né, de estar dentro da casa das pessoas com alimentos de qualidade, levando alegria. Então, foi bem bacana essa oportunidade de estreitar o vínculo da marca com o consumidor. Aí tem um outro capítulo aqui da apresentação, que é ação versus omissão, né? Então, entre se omitir e agir, melhor agir. As pessoas estão querendo essas ações, a Manuela acabou falando algum desses dados, e 84,7% das pessoas disseram que vão ter mais envolvimento e olhar com outros olhos as marcas que se mostrarem solidárias agora, né? Aqui a Chevrolet, em vez de se omitir, né, porque a venda de carros parou ali, a Manuela mostrou, mas a Chevrolet veio, investiu dinheiro da sua verba publicitária para dizer não use o seu Chevrolet, né? Fique em casa. Então, isso é muito bacana. A Web Motors também investiu em mídia exterior, numa campanha muito bacana, e o tema da campanha era assim, eu não quero ser visto. Não era para você me ver, né? Era para você estar em casa, não era para você estar aqui vendo a placa de rua, né? Em parceria aí com a JCDecaux e com a Acesso H. O Boticário também, né, dentro da proposta deles de produtos no mercado, fez a doação de uma tonelada e 700 de álcool em gel e equipamentos hospitalares para instituições públicas de saúde. Isso é legal, porque o Boticário trata com esse tipo de produto, né? Tem o álcool é usado na composição dos seus produtos, então não foi uma ação oportunista, que era o que a gente estava falando, foi uma ação adequada. Mais do que isso, eles abriram uma plataforma de orientação e conscientização, quer dizer, fazer a vida do consumidor melhor, fazer a comunidade melhor com informação e orientação. Então, eles trouxeram campanhas nas redes sociais explicando a importância do uso do sabonete, a eficácia, né, da higiene. A campanha também, O Amor Não Pode Parar, filmes mostrando exemplos de atitudes de amor ao próximo nesse período de pandemia. E fizeram uma coisa super legal, que vocês vão ver daqui a pouco, que os consumidores do Brasil esperam, que é a marca cuidando dos seus funcionários também nesse período. Então, olha que bacana que o Boticário fez. Com a loja física fechada, o vendedor não tem comissão de venda. Então, uma parte das vendas online foi distribuída para as vendedoras de loja, que são chamadas as consultoras da beleza. E isso foi uma ação bacana, porque as pessoas estão de olho se as empresas estão cuidando ou não dos seus funcionários nesse momento. O Mercado Livre também mudou a marca, né? Foi uma das primeiras empresas a fazer isso, né? Mudou a marca para aproveitar ali uma orientação para as pessoas, como se cumprimentar, né? E também abraçou aí a causa da Cruz Vermelha Brasileira. O PicPay abraçou a Central Única de Favelas e lançou o projeto Mães da Favela,
arrecadando fundos aí para o amparo das moradoras da comunidade carente, arrecadando R$800 mil em arrecadação, arrecadando R$800 mil em doações, desculpa, e foram distribuídas bolsas de R$120 para as mães residentes em favelas de 12 estados no Brasil. Então, uma ferramenta de pagamento virtual, né, que dentro da sua capacidade, do propósito de trabalho e de atuação da marca, que é pagamento virtual, conseguiu arrecadar dinheiro para distribuir para essas mães da favela. Outro cliente nosso da casa, aqui, o Subway, doou 30 mil sanduíches para os profissionais da área de saúde. Né? Foram levados para os hospitais e centros de atendimento, UPAs, 30 mil sanduíches para alimentar os profissionais que estavam lá fazendo plantões de 12 até 24 horas. Então, dentro do propósito da marca, que é a alimentação, e nesse caso aqui, uma alimentação rápida, mais saudável, né? Do que não tem frituras, né? A TIM, né, que a gente comentou já, mais um cliente da casa, a TIM fez algumas coisas bem legais, né? O cliente do pré-pago ganhou bônus de 100 mega por dia, depois que acabasse o pacote que ele tinha contratado. Desde que, para ganhar o benefício dos 100 mega, ele tinha que assistir um vídeo educativo sobre o coronavírus. Isso é muito legal, né? Então, você assistia um videozinho para se informar e aí ganhava 100 mega. Também liberou os SMS e acesso ao site do Ministério da Saúde, não consumia dados do pacote. Então, foi bem legal essa ação da TIM. Aqui eu chamo a atenção para essa ação da Nubank, que mandou cadeiras ergonômicas para os funcionários que estavam em home office, trabalho remoto. Bem bacana, mais uma vez, aí cuidando do funcionário. Isso, o Nubank que tem essa pegada de atenção e cuidado, né, diferenciado, foi uma ação bem legal. E a Uninter, também outro cliente da casa, que é o melhor ensino à distância do Brasil, aí uma das maiores instituições de ensino à distância do mundo, né, ofereceu 12 cursos de extensão gratuitos durante a pandemia do coronavírus. Uma ação bem bacana. E tem aqui uma ação nós estamos já avançando muito na hora aqui, tinha uma ação legal da Nescau, mas eu vou passar essa outra aqui da Lifebuoy, que é uma marca de sabonetes, né? Que fez uma ação na Índia, explicando a importância da higiene, da limpeza das mãos, de usar o sabonete numa sociedade que ainda lida com um pouco de dificuldade com essas questões higiênicas. Então, eles fizeram uma ação bem legal, é uma plataforma de orientação, de treinamento da população sobre a importância da higiene, e tem um filme muito emocionante aqui, tratando de uma realidade da Índia que a gente desconhece. Eu vou soltar esse videocase para vocês, e aí a gente vai partindo já para o final da apresentação. விரும்புவதெல்லாம் பொன்னேதானுங்க ஐயா பொன்னேதானுங்க கண்ணுக்கு கண்ணால தாழ்ந்த பிள்ளை துள்ளி விளையாடியே மனதை மகிழ செய்யணுங்க மகிழ செய்யணுங்க மகிழ செய்யணுங்க தெய்வம் தந்த செல்வமையா நான் பெற்ற செல்வமையா ஆரோக்கியமும் அறிவும் பெற்று வளர்ந்துட்டானையா மனம் மகிழ்ந்தோமையா நாமே மனம் மகிழ்ந்தோமையா இந்த மகிழ்ச்சியின் வேதனை எதுவும் மறந்திடும் ஐயா ஐயா நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணம் என் மகன் வளருகிறான்
வாழ்விலே இன்பம் பெருகிட மனதில் நிறைகின்றான் மனதில் நிறைகின்றான். मेरा बच्चा 5 साल का हो गया. इतना सब 5 साल में कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है मैडम, ये गुंडप्पा का पहला बच्चा है जो 5 साल की उम्र तक पहुंचा है. क्या? Então, emocionante, né? Foi o primeiro filho daquele homem que conseguiu completar 5 anos. Que são 3 milhões de mortes na Índia todos os anos, simplesmente por desconhecer os benefícios da higiene, né? Então, essa é uma frente já de muitos anos da Lifebuoy, e que é essa ação que eles fazem no mundo inteiro, né? Mas esse caso da China chama muita atenção, da Índia, né? Chama muita atenção. E aí agora para a parte final, né? Oportunidade versus oportunismo, que mais ou menos é o tema que a gente vem trabalhando desde o início, né? Então também tem oportunidades para você ampliar os seus canais de venda. A gente falou ali de delivery, tem aqui a venda por WhatsApp, que o bairro já conhecia há muito tempo, e as grandes redes aprenderam a fazer isso em virtude do coronavírus, né? Como a Amaro, por exemplo, que era uma vendedora online que abriu lojas e teve que passar a vender também pedidos via WhatsApp. Então, é o momento de divulgar, anunciar que você tem outros canais de venda e outros canais de entrega dos seus produtos ou serviços. A Magazine Luiza começou a vender produtos, itens de supermercado. Então, ali não era para eles uma prioridade, mas em virtude da pandemia, eles atenderam os seus clientes, levando, além dos itens tradicionais da Magazine Luiza, também podendo fazer a oferta de itens de necessidade à venda em supermercados. Então, uma nova oportunidade, um novo escopo de produtos que passa a ser vendido ali. E tivemos casos assim como esse, né? Que mesmo que talvez a intenção fosse boa de doar uma cesta básica de R$70, mas pegou muito mal, né? Uma marca assim de alto valor, como a Osklen, vende roupas de alto valor, vendeu uma máscara de R$147. Mesmo com a intenção de doar uma cesta básica, pegou mal, eles foram massacrados nas redes sociais. Depois eles vieram explicar que a maior parte do custo era para mão de obra, para doação e impostos, mas puseram ainda um lucro lá no final, né? Mesmo que pequeno, causou um mal-estar essa expressão lucro. E aí eles tiveram que tirar a ação, tiraram todos os conteúdos da internet e encerraram o projeto. E por fim aqui, colaboradores e clientes, né? A gente falou muito que as pessoas... Então, esse foi um painel aqui de pesquisa chamado SACS, a voz do cliente oculto, sobre o coronavírus, feito agora em abril, e mostrou que 76% das pessoas esperam que as marcas cuidem bem de seus funcionários e busquem formas de manter o emprego de todos, né? Que ofereçam ali atendimento, entregas especiais, que ajudem em relação a dívidas, formas de pagamento, etc.
Então, as pessoas estão atentas também ao que as empresas têm feito pelos seus funcionários. A gente viu ali alguns exemplos. E a gente tem aqui, para finalizar, o exemplo do iFood, né? A gente viu o Boticário ajudando com o comissionamento da venda online aos funcionários de loja, o Nubank mandando as cadeiras para a casa das pessoas, e o iFood, que criou um fundo de R$1 milhão para ajudar o entregador com coronavírus, que esse cara não pode trabalhar, né? Pegou o coronavírus, não pode trabalhar, não tem dinheiro. Então, eles criaram esse fundo aí para ajudar os entregadores. Então, minha apresentação seria isso. Vou parar aqui a divulgação, compartilhamento da tela. E a gente fica aqui agora disponível para responder perguntas. Queria mandar um abraço especial aqui aos nossos amigos do escritório Augusto Prolich, que quando a gente tem advogado acompanhando live de publicidade, a gente fica feliz e honrado, né? Então, o doutor Cícero aqui do Prolich acompanhando, o Cavalier, enfim. Ia pedir para a Camila aí dizer se tem vindo perguntas pelos canais, outros canais, pelas redes sociais ou pelo YouTube. Eu acho que entrou uma aqui pelo bate-papo, algum comentário aqui da Daniela. Uhum. Daniela Weber, esse novo cenário traz novas possibilidades de anúncios e ferramentas. Como as agências estão adaptando seus processos de trabalho, tabelas, referenciais, forma de remuneração? A pergunta é boa, Dani. Eu não sei como as outras agências estão fazendo, né? Mas nós tínhamos a gestão da qualidade, né? ISO 9001, aqui nas nossas empresas. Então, nós rapidamente conseguimos mandar aí quase 170 pessoas para casa e temos todos os dias, às 14 horas, a gente tem uma reunião do comitê de crise e as coisas estão andando muito bem, né? A operação está rodando bem e agora nós já estamos aproveitando esse momento, né, para aprender coisas com ele. Então, nós já reunimos o nosso comitê de gestão da qualidade, nós estamos reescrevendo instruções e processos de trabalho para que o trabalho remoto seja uma realidade para uma parte da equipe. Então, parte da nossa equipe permanecerá em trabalho remoto, mesmo ao final do isolamento. Muitas pessoas estão gostando, estão preferindo. A gente identificou aí uma economia de quase 2 horas por dia de cada profissional, que não são gastas mais com deslocamentos. Então, a gente tem uma série de vantagens, né? Menos impacto no meio ambiente, economia de dinheiro, economia de tempo. Então, a gente está reescrevendo os processos de qualidade para ter uma parte da equipe trabalhando em casa. Então, isso com relação a processos, né? Com relação a tabelas e formas de remuneração, a gente já tem várias modalidades, porque são várias empresas, né? Desde o comissionamento, pagamento por horas técnicas, pagamento por consultoria e plano. Então, a gente tem várias modalidades. O que alguns empresários têm pedido ou estão contingenciando algumas verbas, segurando algumas campanhas ou anunciando um pouco menos. E nesse é o momento de ajudarmos, né? A parceria é assim, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, a gente vai tentando ajudar da melhor maneira, mantendo a equipe toda trabalhando, e lá na frente a gente ganha junto de novo. Não sei se tem mais alguma pergunta. Doutor Flávio Zanetti, também do Prolich acompanhando. Doutora Georgia Pacheco, lá da Califórnia, acompanhando internacionalmente. Aqui no YouTube não veio nenhuma pergunta. A Georgia Pacheco aqui mandou uma pergunta aqui pela nossa sala. Manuela, grata por dividir informações e percentuais relevantes para a compreensão do comportamento do consumidor. Rodrigo, dicas interessantes e otimistas que dividirei com os clientes do escritório. Obrigado. Valeu, Georgia. Valeu, Georgia.
Cláudia Pacheco. O Claudemir, tenho defendido junto à empresa em que trabalho, que é o momento para investir em comunicação e publicidade. Observamos campanhas que têm dado uma visibilidade e melhoria de imagem considerável a algumas marcas. Nesse cenário de pandemia, na visão dos colegas, é momento de cautela ou de ser agressivo nos investimentos. Ser agressivo talvez não seja o caso de ser agressivo, mas o painel aqui a gente tratou bem disso, é hora de anunciar, não é hora de se omitir. Eventualmente você vai ter aí um impacto no faturamento, vai precisar contingenciar ou cortar uma parte do orçamento, né, porque a publicidade normalmente é atrelada ao faturamento, mas não é a hora de se omitir, porque é o momento de estabelecer vínculos mais fortes com os consumidores, você aumenta a retenção dos clientes, comunicando atitudes importantes, como a gente viu. Você pode tomar share de mercado da concorrência e você pode diminuir o impacto nas vendas também. Um impacto que seria grande pode ser menor, mantendo o nível de investimentos. Só precisa ajustar um pouco o tom da conversa, né, para não receber muitas críticas. Só complementando, Rodrigo, assim, na minha opinião também, né, de acordo com os dados que a gente trouxe aqui da Kantar, realmente, assim, concordo com você, não sei se é agressivo, né, depende aí de cada categoria de produto, né, enfim, mas como a gente viu, realmente é o momento, sim, de continuar uma comunicação e principalmente focando em construção de marca, né? É algo que em algum momento talvez tenha se perdido recentemente esse trabalho mais a longo prazo e fortalecimento de marca. Eu acho que a gente estava vivendo um momento muito focado em conversão de vendas, né? Tanto que assim o digital ele obviamente continua em evidência, mas ele estava ganhando assim um protagonismo muito grande justamente por essa possibilidade maior de conversão, né? Mas nesse momento é um momento das marcas realmente olharem para o seu valor de marca, né? Então, como construir uma marca forte, fortalecer sua marca para que no momento da retomada você consiga crescer, né? Mais do que as outras marcas ou do que os concorrentes. Então, é bem por aí. Uma intervenção bem boa, Manuela, porque você tocou num ponto importante, realmente. A gente caminha dia a dia conversando com gestores de marketing, diretores de empresas, e vem muito assim, eu estou mudando todo o meu investimento para a internet, porque na internet eu consigo medir na hora se vendeu ou se não vendeu. É uma pena que só esse pensamento prevaleça em alguns casos, porque todas as vezes que a gente trabalha campanhas conceituais, seja de produto mesmo, não apenas institucional de marca, mas a gente tem clientes de produto, quando a gente trabalha campanhas conceituais, valor, as vendas aumentam e a imagem da marca muda. Você consegue vender mais, consegue vender com mais margem, você fideliza mais. Então, é verdade, ultimamente as empresas têm esquecido de regar a sementinha da marca, ficando muito lá no fundo do funil da conversão, né? Bem observado. Tem uma pergunta aqui do Cavalé para a Manuela. Você acha que a TV volta aos patamares de audiência pré-Covid? Então, a gente tem acompanhado todas as movimentações diariamente, né, e fornecido dados aí para que o mercado possa, obviamente, tomar decisões embasadas, né, nesse movimento. O que a gente consegue, obviamente, correlacionar é o aumento do patamar de audiência ao isolamento social e à mudança na rotina das pessoas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num deslocamento para o trabalho, que não acontece mais, né? Então, aquela pessoa que antes acordava às 6 da manhã para estar, de repente, às 8h30 no trabalho, ela pegava trânsito, tem muitas, sei que Curitiba, né, sou de Recife, então sei que Curitiba a gente não tem tanto trânsito, mas assim, pensando em outras cidades do país, onde existem pessoas que passam aí mais de 1 hora
em trânsito, né, toda essa mudança na rotina, ela impacta, né, os patamares de audiência de TV. Então, normalizando, acredito que normalizando, assim, que eu falo pós-isolamento social, normalizando a rotina na vida das pessoas, acredito que, a gente tenha, né, de novo, um retorno ao patamar anterior, mas ao mesmo tempo, como falamos, é um momento, assim, que a mídia ela ganha um novo significado na vida das pessoas. Então, por exemplo, a gente está vendo crianças, né, que talvez não passassem tanto tempo na frente de uma tela de TV dentro de casa, passando mais tempo agora, né? A mudança de perfil. Então, acho que também é uma oportunidade para os veículos se relacionarem com novos públicos ou públicos que não estavam por tanto tempo aí, né, em contato direto, seja com a tela da TV ou até com o próprio rádio. Então, acredito que pela volta à rotina, sim, né? Mas também existem impactos aí que a gente ainda precisa avaliar também, que podem até manter esses índices de audiência mais altos, como, por exemplo, a quantidade de horas, né, dedicadas ao jornalismo na televisão. Então, as pessoas realmente têm utilizado bastante a televisão para se manterem informadas. Então, enquanto a gente precisar se atualizar sobre esses dados, né, de pandemia, a TV vai estar em evidência. Maravilha. Camila. Tem uma pergunta aqui do YouTube. Tem uma pergunta do YouTube? Do Carlos Eduardo Loures Canto. Ele pergunta se tem uma tendência de diminuírem os espaços físicos. Ô, meu amigo Canto, o rei dos imóveis de Curitiba, Imóvel Magazine, que bom que você está aí acompanhando. Diminuir os espaços físicos residenciais, será, Canto, que você está comentando? Eu acho que os espaços físicos de lojas físicas, talvez? Espaços físicos de lojas, de comércio, ou será os residenciais? Eu acho assim, com relação a lojas, né, nós vimos aí, infelizmente, a falência de alguns grandes varejistas. JCPenney foi à bancarrota nos Estados Unidos, né, uma grande rede já de muitos anos. Tivemos também a J.Crew, pediu falência. Nós tivemos agora aqui, perto da gente, há 40 anos operando no aeroporto, né, o restaurante lanchonete Jatinho, né, quem já não passou lá pelo Jatinho, também fechando as portas. Então, o que a gente tem defendido é que o varejo físico não precisa acabar. O que vai acabar é o varejo físico do jeito antigo de fazer varejo. É o varejo sem graça, o varejo sem experiência e o varejo cheio de fricções, que é o que o Zé Henrique tem trazido muito aqui para a gente, né? Aqui o Canto completou aqui, as lojas físicas devem diminuir. Então, estamos respondendo certo aqui. Tendência com explosão online nas lojas físicas. Então, o Zé Henrique tem trazido todos os anos com as nossas caravanas lá para a NRF, né? Ele traz no pós-NRF, que o varejo físico, para continuar pertinente e interessante para a vida das pessoas, ele não pode ter fricção, né? Não pode ter fricção, ou seja, tem que ser fácil, você tem que entrar fácil, encontrar as coisas facilmente, você tem que pagar facilmente, não pode ficar tendo fila e ficar verificando crediário e cadastro. Então, esse varejo antigo vai fechar, um atrás do outro. Agora, veja o exemplo que ele trouxe, né? Enquanto nós tivemos aí uma Toys R Us, que faliu, a grande rede de brinquedos, faliu, tem uma rede de lojas de brinquedos que está crescendo nos Estados Unidos. O que ele pensou? O que as pessoas querem? As pessoas com casas e apartamentos cada vez menores, para comemorar aniversário dos seus filhos, precisam ir para algum lugar. Então, explodiram os buffets aí de aniversário. Então, se eu preciso de algum lugar para fazer aniversário, eu preciso de algum lugar para comprar presente para o aniversariante. Então, eu tenho que ir numa loja comprar um presente de aniversário, daí em outro lugar para participar da festa. Então, esse cara teve uma ideia de fazer uma loja de brinquedos, que também é um espaço para comemorar aniversário de criança, que também é um espaço
para as mães que precisam ficar algumas horas fazendo alguma atividade, possam deixar as crianças brincando com contação de história, com brinquedo. Então, eles pegaram os shoppings agora, né? Parece que os restaurantes e shoppings descobriram que as pessoas têm crianças pequenas nos últimos 5 anos. Então, todo restaurante agora tem espaço kids, os shoppings têm espaço kids, né? Então, descobriram que as pessoas têm filhos. Então, você vai lá, tem um espaço kids no shopping, eles tiram ele de lá, daí vai para um restaurante, depois vai para outro lugar comemorar aniversário, daí vai na loja comprar brinquedo. Esse cara montou tudo isso num lugar só. Você compra o brinquedo, participa da festa, deixa o filho lá, já conta história, compra livro, e esse cara está crescendo. É um varejo físico que está crescendo. Então, claro, em geral, o varejo físico vai ser impactado pelas compras online, sem dúvida nenhuma. Já está sendo. Mas não precisamos decretar o fim do varejo físico, nem necessariamente o encolhimento da metragem quadrada. Nós também teremos lojas que vão ter lá o window shopping. O cara vai lá, vai olhar os modelos e vai dentro da própria loja, ele vai comprar pelo tablet do vendedor e podendo retirar lá para não pagar o frete. Então, nós vamos ver, dependendo do segmento, dependendo da região, nós vamos ver todos os tipos de ocorrências dentro do varejo, mas, em geral, o varejo físico, sem dúvida, tende a ser um pouco impactado, né? E só complementando um pouco aqui, Rodrigo, eu concordo com a tua visão, só chama atenção também para o fato de que, né, sim, a explosão do online, né, ela favorece todo esse e-commerce. A gente vê pessoas, né, que não tinham o costume de fazer compras online, né, como até públicos mais sêniores, também se aproximando, né, aprendendo a mexer em aplicativos e se reinventando, mas ao mesmo tempo, né, o que a gente precisa lembrar é que o presencial, o físico, ele é ressignificado. Então, assim, nesse momento estamos todos dentro de casa, ávidos para sair, né? Então, assim, o que a gente vê, eu chamo a atenção até para o caso que aconteceu na China, se não me engano foi na China, com a Hermès, né, que é aquela loja de luxo, que tem bolsas caríssimas aí, de $30 mil. E na primeira semana que se permitiu aí que as pessoas voltassem às ruas, existia uma fila enorme numa loja extremamente luxuosa, né, e numa loja física. Então, assim, é bem significativo também que vai existir esse retorno aí, né, das pessoas. A própria foto que você mostrou também do shopping em Blumenau, né, aponta essa tendência também. Então, assim, no momento que pudermos sair, né, óbvio, tomando cuidado e com máscaras e álcool em gel, né, porque estamos vivendo um novo normal, né, as coisas mudaram, mas existe sim uma revalorização do espaço físico, então isso é importante também, né? Então o online ele acaba ganhando bastante relevância, mais do que antes, né? Mas eu não acho que o físico ele também fique de lado, não. Perfeito, Manuela. Concordo com você, realmente. Ali também tem uma pergunta de diferença, existe diferença de publicidade para lojas físicas ou para o varejo online? Sabe que, acho que a Manuela deve ter se dado melhor do que eu, mas eu recebi uma pesquisa recentemente que os maiores anunciantes dos Estados Unidos, entre os maiores anunciantes dos Estados Unidos, estão as empresas.com, como Uber, Airbnb, Google, Facebook. Então, as empresas.com também estão na mídia, digamos, mais tradicional, e a gente tem como levar, tanto da mídia tradicional, televisão, rádio, como da mídia online, levar fluxo tanto para a loja física quanto para a loja online. O que a gente consegue na publicidade da loja online a gente consegue seguir o caminho com mais precisão até o final. Então, você impactou a pessoa, você consegue acompanhar a trajetória dela do momento que ela foi impactada pela publicidade, se ela foi para a tua loja, quanto tempo ela ficou na loja, onde ela navegou, se ela comprou, abandonou o carrinho ou não. Então, a gente consegue ter uma medição, um acompanhamento melhor quando joga a pessoa para a compra online do que para o varejo físico. Mas já tem iniciativas muito interessantes. A gente consegue fazer triangulação de sinal. Nós temos aqui até o Alisson Pontarola aqui,
e o Otto, né, que desenvolveram aí uma tecnologia everywhere, a gente consegue ir rastreando a pessoa pelas placas de rua e conseguimos saber se ela entrou ou não na loja. Então, hoje já está quase que chegando a mesma coisa, fazer a publicidade para levar para o varejo físico ou para o varejo online. Né? Perfeito, Rodrigo, eu estou de acordo, assim, eu acho que na verdade, não tem como separar muito, né? Hoje, nossa vida, ela é online e offline, né? Então, assim, na verdade, a gente está expandindo as opções de consumo, expandindo os pontos de contato com os consumidores, né? Então, acredito que é bem por aí em relação a essa pergunta sobre a diferença da publicidade, seja para lojas físicas ou online. Verdade. Tem aqui também um complemento, os jovens não têm mais ido comprar em lojas físicas e tal. O movimento em lojas físicas foi diminuindo, as pessoas foram encontrando maneiras mais convenientes e até com estoques ilimitados, né? A gente chama a loja virtual de Endless Aisle, né? Endless Aisle é o corredor infinito. Você vai numa loja física, tem um limite de espaço, de número, de tamanho, de cores. No varejo online, você tem um corredor infinito, né? Tem todo o estoque lá à vontade. Então, muitas pessoas migraram para o varejo online, se sentiram mais confortáveis e vai ter, sem dúvida nenhuma, uma diminuição. Agora, enquanto não virarmos feixes de fótons, enquanto nós ainda formos de carne e osso, vai existir o varejo físico. O que a gente observa também é uma descentralização. Antigamente, em Curitiba, você tinha tudo na região central. Hoje, os bairros têm vida própria. Anunciaram 20 ou 30 anos atrás, anunciaram o fim do pequeno varejo. Quando chegaram os hipermercados e os atacadões, anunciaram o fim do pequeno varejo. Há 10 anos, a gente anunciou o fim do grande varejo, porque os mercados menores, as lojas de conveniência, começaram a ganhar muita força e relevância. Então, eu vejo que tem uma descentralização de espaços imobiliários, né, de lojas, para atender a vida do bairro. Então, talvez por esse ângulo, a gente tenha ali espaços menores, porque eles vão ter que viver da movimentação do bairro. Isso vai acontecer, né? Até lá na minha região já tem um shopping, lá tem um Jockey, e tem toda uma vida própria ali na região de Pinhais, ali do Bairro Alto, com varejos que antigamente você tinha que ir para o centro da cidade para resolver. Então, eu percebo essa descentralização, né? E todo mundo que está confinado em apartamentos pequenos, não sei se também não vai começar a considerar ir para alguns espaços maiores, mesmo que mais afastados, né? Mas, enfim, Camila... Temos comentários aqui no YouTube, sim, o comentário do Zé Henrique, que haverá impacto grande nos valores dos imóveis comerciais e valores de aluguéis. E ele também fala sobre aquela informação da compra dos jovens, se eles não estão mais comprando nas lojas físicas, ele fala que os jovens estão comprando muito no varejo físico, desde que seja relevante e próximo às experiências digitais. Foi o que a gente comentou ali, né, que o Zé sempre insiste que o varejo físico vai ter impacto, mas ele não vai desaparecer. O que vai desaparecer é o varejo físico ruim, aquele que não tem um mix adequado para a região em que ele está instalado, que não se digitalizou ainda, que não facilitou a vida do consumidor, que não tem lá o estacionamento fácil, né? Esse varejo vai morrer, sem dúvida. Mas o varejo físico como um todo, não. Tem mais uma pergunta aqui? Tem. Muitas pequenas e médias empresas vão fechar nos países na América Latina. Alguma orientação para a indústria nacional aumentar a sua participação nesse mercado? Excelente live, ainda comenta. Um abraço do Roberto, dos nossos parceiros do Ad Literam, tradutores. Ok, Roberto, um abraço aí, Roberto, acompanhando a gente aqui, que bom, obrigado. A indústria nacional aí já, obviamente que eu tenho uma competência limitada para falar sobre
o comércio, a indústria, né, indústria nacional ou não, o que a gente tem observado é que a gente tinha iniciado, né, uma frente mais liberal de atuação, diminuindo um pouco o tamanho do Estado na vida das empresas, para dar um pouco mais de fôlego, mais velocidade e mais capacidade das empresas disputarem com as grandes. Por alguns problemas aí, essa pauta acabou dando uma derrapada, e eu torço para que a gente volte, seja esse governo ou outro, a ter um governo mais regulador e menos né? Menos de intervenção e menos de fazer coisas, né? Isso faria as empresas brasileiras mais competitivas internacionalmente. O que eu tenho visto agora é esse câmbio, né, que está extremamente favorável para as empresas. Nós temos clientes que exportam e estão sorrindo, né, de orelha a orelha, porque esse câmbio tem ajudado bastante. E a indústria brasileira é uma indústria muito forte, né? Enquanto alguns países da América Latina têm se batido, né, e vão para lá e para cá, e mexe governo, e se atrapalham ali com questões doutrinárias, acabam abrindo espaço para a indústria nacional, sem dúvida nenhuma. Ok, mais alguma coisa, Camila? Acho que já 8h30, acho que vamos chegando já ao final, né? Tem ali só uma última observação do Zé, que falou que tem algumas lojas no varejo ainda não aceitam cartões. O cara que não aceita cartão, esse realmente está com seus dias contados, né? Por causa de 2% da taxa do cartão, o cara vai fechar as portas, né? Infelizmente, né? Maravilha, é isso? 8h33, já vamos seguir aqui o nosso protocolo e encerrar com meia hora de perguntas e respostas. Pessoal, queria agradecer, dar uma de Ana Maria Braga aqui, agradecer a nossa audiência no YouTube, agradecer a nossa audiência na nossa sala aqui do Zoom, o pessoal que acompanhou pelas redes sociais, os queridos amigos mandaram perguntas, fizeram comentários. Então, é um novo momento em que a gente quer estar perto de vocês, trazendo conteúdo relevante por canais virtuais, né? Então, essa é a terceira live do Grupo AM, e em breve acompanhe aí os nossos e-mails, nossos canais sociais, teremos mais conteúdos como esse ou melhores para compartilhar com vocês. Obrigado, Manu, obrigado ao Cantaribop pela gentileza de acompanhar com a gente aqui, Camila pela moderação, pessoal nosso técnico aí da TI, por viabilizar esse nosso link. Tá bom, pessoal? Agradeço Obrigado. também, Rodrigo. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito bom poder compartilhar aqui insights com vocês. Valeu, brigadão. Vamos falando. Um abraço, Claudemir. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Tchau, tchau.